Bom, boa noite a todos, sejam Começou agora, ó. a mais uma de nossas Boa noite reuniões. a todos, tá dando. Nós temos hoje o prazer de receber nosso amigo Sérgio Baldiceroto. O Sérgio Baldiceroto é intensivista, pneumologista também. Ele faz parte do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E o Sérgio é um membro extremamente atuante do Comitê de Ciência Respiratória e Ventilação Mecânica da AMIB, participou aí da força-tarefa que produziu muito material que ajudou aí, principalmente no início dessa pandemia. E ao longo desse tempo todo que nós temos feito essas nossas reuniões aqui sobre o Covid, a gente sempre repete o chavão de que nós estamos falando de uma doença em que a gente está aprendendo ao longo do tempo, que tem muita coisa que a gente não sabe, mas hoje, de fato, é um negócio que a gente sabe muito pouco, e a gente fez muita translação de conhecimento de outras doenças para a Covid, e alguns isso funcionou bem, outros não. Se tem um cenário que deixa todos nós sempre muito incomodados, é aquele paciente que evolui durante muitas semanas com quadro pulmonar grave e a pneumonia dele começa a se organizar e a gente tem dificuldade em diagnosticar isso, em ter certeza disso e como manejar isso, enfim. E hoje o Sérgio está aí com essa tarefa de tentar, de alguma forma, traduzir para nós isso e vamos ver se a gente consegue aproveitar a oportunidade para discutir bastante esse assunto, que eu acho que é um assunto do interesse de todos. Sérgio, de antemão, muito obrigado aí por ter aceito esse desafio, que sei não é pequeno. Seja bem-vindo, a tela é sua. Você está sem áudio, você está sem áudio, você está sem áudio, você está sem áudio. Ainda sem áudio. Agora com áudio. Agora com áudio. Tá bem. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu fiquei muito honrado com o convite de participar de uma reunião coordenada por um serviço tão importante em São Paulo e coordenada pelo Ederlon. Eu fico mais honrado ainda de estar falando para um monte de intensivistas que têm extrema relevância nacional, que estão assistindo, o doutor Eliane, o doutor Ricardo, o doutor Fernando, que foi meu chefe durante um bom tempo aqui em Porto Alegre, que são pessoas que dispensam qualquer tipo de apresentação. E eu recebi esse desafio de falar de pneumonia organizante, né? Eu acho que todos nós, em algum momento aí da pandemia, a gente se encontrou na beira do leito com o dilema, e basicamente esse dilema eu vou traduzindo assim, será que o radiologista laudando é pneumonia, organização e pulso, não pulso, o que eu faço, né? Como é que a gente está com relação a isso nesse momento? Então, bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula aqui. O Ederlon me apresentou, eu falo de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Eu trabalho atualmente em 2 hospitais que são grandes hospitais, a Santa Casa e o Grupo Hospitalar Conceição, responsáveis por uma parcela razoável do atendimento do paciente com Covid aqui na nossa capital e também atendendo o Estado, quando a pressão de demanda no interior foi muito grande. E a gente enfrentou mais ou menos as mesmas coisas que todos os intensivistas aí, os dramas que a terapia intensiva viveu e os desafios nessa pandemia. Eu vou tentar começar desfazendo um pouco a questão da nomenclatura, né? A nomenclatura que a gente usa é BUP, é pneumonia criptogênica ou não? De onde é que vem essa nomenclatura, né? A pneumonia organizante criptogênica, ela é basicamente uma pneumonia em organização, né, na qual eu não consigo identificar um evento ou uma patologia que está associada
com o desencadeamento dessa resposta inflamatória que acaba acontecendo no pulmão. Antigamente, ela era chamada de BUP, bronquiolite obliterante com pneumonia organizante. Após foi reformulada a nômina e a classificação das doenças pulmonares intersticiais, e essa pneumonia, então, intersticial difusa, que afeta principalmente os bronquíolos distais e basicamente o componente acinar, que é o componente pulmonar distal aos bronquíolos Meu respiratórios. fone descarregou. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal? Sérgio, você exibiu tua tela já? Ainda não. Eu exibi. Não tá tá. Vai, exiba sua tela aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu compartilhar. Para aí, então vamos aqui, vamos compartilhar aqui. Está indo agora? Agora sim. Sim. Então, deixa eu voltar aqui, esse foi o primeiro slide que eu tinha mostrado, que é da apresentação, e esse é o segundo slide. Então essa nomenclatura, que é a pneumonia organizante criptogênica, ela se refere basicamente a uma doença intersticial que afeta os bronquíolos distais e o componente acinar, que são todos os espaços aéreos distais ao bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório é aquela primeira ramificação bronquiolar, onde começa a aparecer os sacos alveolares, e todos os espaços aéreos distais eles acabam sendo afetados por essa patologia. E o que a gente tem nesse mecanismo aqui? A gente acaba tendo, então, esse comprometimento primário da área relacionada aos alvéolos, e quando é de causa idiopática, então, que o nome é pneumonia organizante criptogênica. A nomenclatura BUP, apesar dela ser popular entre a gente é uma nomenclatura que a gente não usa mais. A pneumonia que a gente está falando hoje, ela se chama pneumonia organizante secundária, que é uma pneumonia, o mesmo padrão de resposta inflamatória que é visto na pneumonia criptogênica, mas que está relacionado à infecção, ao uso de drogas, doenças traumatológicas, à aspiração e até a outras doenças intersticiais. Isso aqui é uma tabela lá do UpToDate mostrando todas as possíveis causas associadas, né, a uma histopatologia de pneumonia organizante, que é basicamente uma pneumonia comum. Eu chamo a atenção para as questões para a questão das infecções, que tanto infecções bacterianas quanto virais, mais comumente virais, né, podem estar associadas ao desenvolvimento dessa resposta inflamatória, que é a pneumonia organizante, mas a gente tem um overlap ali com uma série de outras doenças intersticiais, com pneumonia eosinofílica crônica, pneumonia de hipersensibilidade, e que torna, então, o diagnóstico, né, dessas patologias extremamente desafiador. A associação de pneumonia organizante com doença viral, ela não é uma coisa nova, ela é conhecida, ela já tinha sido vista com adenovírus, citomegalos, com HIV, com parainfluenza, com influenza, e pneumonia organizante associada à situação de pandemia, ela foi primeira vez vista na SARS, né, depois na síndrome, na MERS, na Middle East, e na pandemia de H1N1, em 2009, quem viveu essa fase sabe que isso também, alguns pacientes tiveram esse tipo de evolução. E dentro do espectro diagnóstico, né, das doenças, então, parenquimatosas, de doenças parenquimatosas difusas, né, a gente tem que essa pneumonia organizante secundária, ela é uma pneumonia, é uma doença pulmonar difusa do parênquima pulmonar, mas com uma causa, um evento causal desencadeante reconhecido. Bom, qual é a evidência, né? Como é que está a evidência de pneumonia em organização no COVID-19, né? A gente tem poucos estudos, na verdade, publicados, na maior parte das vezes são relatos de casos, séries de casos. Os diagnósticos de pneumonia em organização, quando o paciente está vivo, né, eles são tanto por achado histopatológico, mas basicamente o grosso dos estudos, eles se baseiam em características radiológicas dos pacientes hospitalizados com COVID, e são bem heterogêneos os estudos, alguns têm histopatologia, outros não, e agora a gente começa a ter vários estudos sendo publicados de autópsias e de análise, então,
pós-mortem de peças de estudo anatomopatológico. Então, os dados que tem na literatura, eles são limitados, eles são bastante heterogêneos, né? E a gente tem uma prevalência dessa pneumonia em organização relacionada à COVID-19, que ela varia ali de 23% a 68%. Isso aqui é uma meta-análise de pneumonia em organização, de questionável, vamos dizer assim, uma revista assim, não muito famosa e prestigiada, mas que relatou nessa meta-análise, somando os casos relatados e séries de casos, né, encontrou uma prevalência em torno de 45% dos pacientes tendo COVID, mas com um índice de heterogeneidade, né, nessa meta-análise muito alto, 100% ali, variou de 23% a 68% a prevalência. Então, de novo, isso se deve muito a falta de homogeneidade nos conceitos empregados e nas definições empregadas também para classificar. O que é essa pneumonia em organização? Ela é basicamente um padrão, se a gente for olhar no aspecto histopatológico, ela é um padrão caracterizado por presença de plugs intraluminais com tecido de granulação nos dutos alveolares e nos alvéolos subjacentes, associada com uma inflamação crônica do parênquima pulmonar que está ao redor desses focos de pneumonia, né? Existe a formação de plugs, né, fibrinoides, então, ocupando esses espaços, infiltrados mononucleares, como esses plugs são vistos nessas setas mais grosseiras, né, aqui, e com esse infiltrado mononuclear. O que a gente tem quando a gente tem uma variante dessa pneumonia em organização, que é a pneumonia fibrinosa aguda, pneumonia organizante fibrinoide aguda, né? A gente tem esses corpos de Masson, né, que são essas bolas de fibrina que se formam, e isso acontece num percentual bem variável nos relatos de literatura, né, mas é uma forma mais acelerada também, e uma forma que também é altamente responsiva à corticoterapia, né, quando tem essa formação dessas bolas de fibrina. Então, se a gente tivesse uma visão assim idealizada da patologia pulmonar, geralmente a gente tinha, tem uma doença, um fator, um evento desencadeante, isso gera um padrão histopatológico que está relacionado a um tratamento, né? Então, a gente sabe que esse mundo platônico que está nesse esquema aqui, de que para cada patógeno tem um padrão histopatológico bem distinto, separado, e para cada tipo de situação eu vou ter um tratamento específico, isso não é bem o mundo que a gente encontra na beira de leito. Quando a gente olha uma revisão sistemática dos achados de patologia no COVID e um timeline de evolução fisiopatológica da doença, né, a gente acaba encontrando basicamente, né, 3 padrões: um padrão epitelial de atipia e descolamento de pneumócitos do tipo 2, com formação de membrana hialina e uma resposta inflamatória com denudação do epitélio bronquiolar, e um padrão vascular, que é a formação de trombos hialinos intracapilares e essa pneumonia fibrinosa aguda, como pneumonia organização fibrinoide aguda, né, e formação de edema, e um padrão conhecido como um padrão fibrótico, então com depósito aí de fibroblastos intraalveolares com elastina septal, e lembrando uma pneumonia em organização aqui, já numa fase mais tardia, numa fase fibrosante, né? Mas quando a gente vai para o mundo real, ver a histopatologia, o que a gente tem, né, nessa série aqui que foram estudados 65 pacientes, né, se viu que existe um overlap desses 3 padrões vasculares, padrão epitelial e padrão fibrótico, né, depende muito da região em que a biópsia foi realizada e depende muito de em que tempo do aparecimento dos sintomas isso acabou acontecendo. E quando a gente olha, né, cada coluna dessas é um dos pacientes, aqui foram 65 pacientes que foram mostrados,
e eles dividiram os dias do dia 0 de sintoma ao dia 14, do dia 15 ao dia 28 e mais de 28 dias, e a gente vê que essa fase inicial aqui de resposta viral do hospedeiro, ela se segue por uma fase de resposta inflamatória, né, e uma fase de hipercoagulabilidade, né, e isso se correlaciona com essa transição de fenótipos clínicos que a gente vê de um padrão de baixa elastância inicial, um fenótipo L, e um fenótipo high na fase mais tardia de alta elastância que a gente vê nos quadros mais tardios. E é nessa fase que começa a aparecer, então, as características de pneumonia em organização propriamente dita, né? Então, se a gente pegar essa figura que é clássica já nas apresentações de COVID, a gente tem uma patologia precoce, né, de uma pneumonite linfocítica numa fase inicial e uma fase mais tardia com essa pneumonia em organização e muitos com essa pneumonia em organização aguda fibrinoide com os corpos de Masson e com Mason, né, e com a formação dessas bolas, então, de fibrina. Isso se correlaciona com esses dois diferentes fenótipos de COVID que foram descritos e que tem uma correlação também com a evolução radiológica do parênquima pulmonar, do peso pulmonar, da recrutabilidade, como foi apontado pelo Gattinoni nesse editorial aqui na Intensive Care, né? E o que a gente vê com a evolução, com a história natural do doente, né, é uma transição entre esses fenótipos clínicos de alta elastância, né, de baixa elastância na fase inicial e alta complacência, então esses pacientes com alta complacência, e na fase mais tardia, os pacientes com alta elastância, portanto, baixa complacência pulmonar, é bem o que a gente encontra na beira do leito, então isso tem uma correlação também, tentando fazer um link entre a histopatologia, a temporalidade anatomopatológica da doença, com a evolução clínica que a gente vê na beira-leito. Então, esses achados, quando o estudo ele é pós-mortem, né, o achado mais comum é o de dano alveolar difuso, e menos frequentemente de pneumonia em organização, mas aqui, de novo, tem uma grande heterogeneidade em que tempo o paciente morreu de doença, isso não está muito bem documentado. E raramente eles descrevem como essa pneumonia fibrinoide aguda, né, essa forma de pneumonia em organização. Mas o mais comum é ter um overlap das três coisas, né? A gente ter dano alveolar difuso, a pneumonia em organização e essa forma específica de organização que é essa pneumonia fibrinoide aguda, né? Então, é razoável, assim, tem um racional teórico e com algum substrato assim de publicação já, de que existe uma transição ao longo do tempo do dano alveolar difuso inicial para a pneumonia em organização. Quando a gente vai olhar para a radiologia, que é onde na vida real essas coisas se baseiam, o radiologista ele emite um laudo, o que o radiologista chama de pneumonia em organização, de novo, como o Ederlon falou, isso é uma translação do conhecimento de uma situação prévia, que é a pneumonia criptogênica, que é aquela que a gente tem, que tem etiologia idiopática, que é a antiga BUP, que a gente não sabe qual é o evento desencadeante. E o radiologista, ele olha, né, como achados mais comuns essas opacidades em vidro fosco, em vidro despolido, ou de pavimentação em mosaico, né, com distribuição subpleural e peribroncovascular, com opacidades perilobulares, e ele usa, e a combinação desses três achados, ela é extremamente comum para o radiologista para fazer o diagnóstico de pneumonia em organização. Depois a gente tem sinais que são descritos, o sinal do halo reverso, todos eles são menos frequentes, né? Derrame pleural é bem raro acontecer, linfadenopatia também, mas esses aqui são os achados da pneumonia criptogênica que o radiologista importa para usar como seu critério, né, para a pneumonia em organização. Então, aqui a gente tem esses aspectos todos radiológicos, eu vou passar uma série de tomografias, aqui a gente tem pacientes, então, com consolidação na região basicamente subpleural,
né? Algumas são centrolobulares. Nessa janela para mediastino, a gente vê que essas consolidações que são mais periféricas, elas realmente têm uma densidade elevada numa janela para mediastino. A gente tem esse outro padrão que é subpleural, mas de distribuição peribrônquica, né, com consolidação de espaço aéreo, né, nessa região, mas também, de novo, lesões periféricas. Algumas áreas de consolidação têm nodularidade, né. Esse é um padrão inicial que a gente vê, que é de vidro fosco e consolidação de espaço aéreo, principalmente em região subpleural, né? E um padrão aqui que é bem... E todas essas fotos que eu estou mostrando, elas não são de Covid. Essas fotos, elas são de pneumonia, do que o radiologista chama de pneumonia organizante na situação criptogênica. Aqui a gente vê essas consolidações que são bem peribrônquicas, né, com dilatação peribrônquica, começando a ter uma bronquiectasia de tração com umas áreas bem bonitas aqui de consolidação bem peribrônquica, né? Então, que a gente vê nessas setas aqui, tá? E existe áreas, então, com algumas áreas mais esparsas, algumas áreas nodulares, e isso é o que o radiologista chama, então, de pneumonia em organização. Isso é tirado do livro, que é o livro de referência para tomografia de alta resolução de tórax, né? Que é do Webb, do Neidish e do Miller, né? Os aspectos menos frequentes são de múltiplos nódulos ou massas que podem cavitar, micronódulos, opacidades reticulares, lesões, opacidades em crescente ou em anel, e raramente a pneumonia organização, a criptogênica, pode se manifestar como um único nódulo, e esse termo se chama uma pneumonia organizante focal, então. Mas quando a gente vai olhar aqui a radiologia dos pacientes com COVID, né, a gente tem nessa fase precoce, né, basicamente essas opacidades em vidro fosco, né, que favorecem a região periférica, broncovascular e mais basilar, né, e que vai aumentar ao longo do tempo com a distribuição, né. Então, isso é o que a gente acaba vendo numa fase intermediária, né, a gente vê um aumento dessas áreas de consolidação, né, e ver isso que o radiologista chama de crazy paving, né, que é a pavimentação em mosaico, esse padrão como se fossem umas pedras colocadas no chão, né, do comprometimento interlobular, né, que dá esse aspecto de pavimentação em mosaico nas imagens. E numa fase mais tardia, né, ali do dia 10 em diante, está errado o tempo, tá, a gente tem, então, uma evolução para uma forma mais consolidativa, né, com reticulações, né, aqui com um sinal que se chama de halo reverso. O halo reverso, ele é uma área de vidro fosco circundada por um anel completo, ou às vezes, na maioria das vezes, incompleto, né, de consolidação ao redor de uma área central de vidro fosco. Isso é o que se chama de sinal que o radiologista chama de sinal do halo reverso. Então, esses são os achados mais comuns na fase tardia, e aqui que o pneumologista costuma chamar mais de pneumonia em organização, apesar do critério radiológico dele, né, também se utilizar de pavimentação em mosaico como um critério para dizer que está se encaminhando para uma pneumonia em organização. Então, vocês vejam que tem uma modificação na patologia, que tem a linha do tempo. Essa modificação na patologia, ela se correlaciona com a migração do fenótipo de baixa elastância para um fenótipo de alta elastância, que a gente vê na beira do leito no manejo dos pacientes, e a gente tem, acompanhando isso, uma evolução temporal radiológica, que se a gente faz seriado, a gente vê. E o que o radiologista tipicamente chama de padrão, então, de pneumonia em organização, são essas opacidades, né, esparsas bilaterais, alveolares, perilobulares, né, com densidade que variam de vidro fosco a consolidação, frequentemente de distribuição subpleural e broncovascular, com uma predominância nas zonas
médias e inferiores dos pulmões, e essas opacidades vão evoluir para um aspecto mais consolidativo com o aparecimento desse sinal de halo reverso que a gente vê nesse corte aqui na periferia. Não é uma lesão em anel, mas isso é o que ele chama de halo reverso. Tem vidro fosco dentro, cercado por uma banda mais espessa de consolidação. Bom, então, existe essa migração temporal, mas o que a gente espera na migração temporal dessa doença? Aqui tem um paciente no começo do quadro, no quadro A, no quarto dia, um pouquinho de vidro fosco. 7 dias depois, o paciente já aumentou bastante a gravidade e a extensão dessas lesões, com broncograma, com pavimentação em mosaico. 10 dias depois, isso começou a ser... E depois de 14 dias, a expectativa era que esse paciente começasse a ter a remissão radiológica dessas lesões. Só que nem sempre é isso o que acaba acontecendo. Mas tem algumas vezes, né, que acaba acontecendo isso aqui. Eu estou passando o filme, então, de um paciente, olha só, 3 semanas de dispneia, tosse e febre, e esses achados aqui nesse filme, que são bem de pneumonia em organização, algumas áreas, essa é uma área onde foi feita a biópsia, mas as lesões periféricas e tudo, perilobular, e área de pavimentação em mosaico, né? O que aconteceu? Esse é um relato de caso que está no American Journal of Critical Care, né? E eles não fazem menção aqui ao uso de corticoide, eles dizem, olha, esse paciente recebeu Remdesivir, né? E esse é o controle da tomografia 26 dias depois da apresentação. Eles não citam no relato de caso deles o uso de corticoide, apesar de eu achar difícil que eles não usaram. E a gente tem uma remissão quase que subtotal daquelas lesões que a gente enxergava na tomografia anterior, que era uma tomografia com 3 semanas de sintomas. Isso coloca uma pergunta: se essa pneumonia em organização, que o radiologista chama de pneumonia em organização, ela é parte do processo natural de resposta do hospedeiro e que vai evoluir para desaparecer as lesões, ou se ela é um processo de reparo aberrante do pulmão que está acontecendo. E isso é a grande questão que deixa a dúvida, porque pode acontecer que o paciente não receba nada disso, como muitos casos foram relatados, e que o paciente acabe evoluindo melhor. De qualquer forma, esse estudo aqui, que é um estudo de radiologia, né, bem legal, ele acompanhou os pacientes, né, e ele viu, esse laranja aqui é o vidro fosco, né, ele viu, olha, o vidro fosco ele foi diminuindo e as áreas de consolidação eles foram aumentando, mas o interessante é que esse estudo ele conseguiu separar e dizer, olha só, quem é que tem mais chance de ficar com lesão residual na evolução da doença, né? Eles viram que quem tem um número de lóbulos pulmonares envolvidos maior que 3, tem mais chance de ter doença residual. Eles viram que quem tinha um score tomográfico que eles usaram no estudo, que é um score quanto maior, mais comprometido, um score maior que 4, também tinha mais lesão residual, né? Então, isso, né, tanto no dia 8 a 14 em diante foi visto. Então, assim, os pacientes que têm maior comprometimento é um troço meio óbvio, mas eles documentaram isso, né? Bom, e aí a gente tem os esquemas, né, que são esquemas também trazidos, importados da pneumonia organizante criptogênica, a idiopática, para esse cenário do COVID de bom, vamos dar corticoide, porque o que se sabe? O estudo Recovery e vários outros estudos mostraram, então, que a dexametasona, 6 miligramas por dia, por 10 dias, tem um efeito positivo, só que a pergunta que se tem é que talvez os pacientes que tenham pneumonia em organização, essa dose de corticoide, nos 6 miligramas de dexametasona, não seja alta o suficiente para causar resposta terapêutica num paciente que está numa situação de alto risco,
né? Muitas vezes ainda em ventilação mecânica, né? E aí se começa a questão de como é que é o esquema de tratamento desses pacientes, né? Se o paciente ele não está com um quadro muito grave, ele está com um quadro moderado, é ali com prednisona, via oral, de 0,75 mg por 4 semanas, com uma redução nos 3 meses, mas tem a experiência da pneumonia criptogênica é que tem uma recorrência durante a retirada do corticoide que pode variar de 13% a 68%, e que 1/4 dos pacientes que fazem recidiva da pneumonia em organização na retirada do corticoide vão ter 2 ou mais recaídas, então, dessa pneumonia ao longo do tempo, e que esse risco de recorrência e recrudescimento do processo patológico, que é a pneumonia em organização, ele é maior dentro do primeiro ano, e que está relacionado com isso é o início tardio do tratamento em enzimas hepáticas alteradas. Isso, de novo, é da pneumonia criptogênica, mas é da onde a gente tem para tirar alguma coisa. Os casos que a gente está lidando, eles são muito mais parecidos com isso, com as situações do intensivista, dizer, bom, a gente acha que o paciente está com um quadro fulminante, o paciente, como a gente diz aqui no Sul, ele botou o pé na macega e não melhora, a PF está piorando, a complacência está diminuindo, a elastância está aumentando, o paciente não responde mais a PIP, começa a não responder mais a prona, e aí a gente começa a pensar, e o radiólogo fala, vamos fazer uma tomo com uma angio-TC para descartar as outras coisas, e o radiologista diz, olha, tem pneumonia em organização na tomografia, né? E aí fica a questão do pulso, né? O pulso com metilprednisolona, ele tem 2 esquemas básicos, um é usar 125 a 250 miligramas a cada 6 horas, né? O outro esquema é de pulsar com 1 grama por 3 a 5 dias, e fazer uma transição depois desse pulso para aquela dose de manutenção de prednisona de em torno de 1 miligrama por quilo dia. A adição de um segundo imunossupressor, aí ciclofosfamida ou micofenolato, né? Ela é discutida, de novo, origem disso aqui que eu estou falando, é da pneumonia criptogênica, né? Não se sabe direito, mesmo os estudos que tem da pneumonia criptogênica, fulminante, eles não se basearam em ensaios clínicos grandes, randomizados, nem nada, eles se basearam também em relato de caso, experiência de especialista, e foram somando, só que existe, claro, uma experiência já maior na literatura. Então, fica uma pergunta, a gente pode usar o mesmo esquema da pneumonia criptogênica na pneumonia organizante secundária, a COVID, né? É uma resposta que a gente ainda não tem com certeza. Bom, no COVID, de qualquer forma, o que isso foi feito? Isso é um estudo em 112 pacientes, né? Esses 112 pacientes, eles foram divididos em pacientes que tinham eminentemente vírus fosco, esses pacientes, eles eram a fase precoce ou inicial, receberam a dose usual de dexametasona, e esses pacientes que fizeram tomo e foram classificados como pneumonia em organização, eles foram tratados com pulso, com metilprednisolona, e o remanescente com prednisona na dose ou equivalente de corticoide prednisona. O interessante nesse estudo é que eles tinham vários pacientes, olha só, em cada grupo, que é do not intubate, né? Eram pacientes que eles entraram no estudo, mas eles eram pacientes que tinham tanta comorbidade já e estavam com Covid, que eles tinham, em função da pandemia, recebido ordem de não intubação. E o que eles viram? Os pacientes que usaram a dexametasona nessa série aqui, eles tiveram uma mortalidade de 76%, e os pacientes com a pneumonia em organização que foram pulsados, uma mortalidade bem mais baixa, mas é um estudo cheio de problemas e sujeito a toda sorte de vieses, né? Os pacientes tinham uma idade média aí de 67 anos, né? E uma relação PF baixa, né? Abaixo de 100 ou em torno de 100. Os pacientes com pneumonia em organização até tinham surpreendentemente, tinham uma PF melhor do que os pacientes com vidro fosco. E o que eles viram? Quase 60% dos pacientes que eles estudaram tinham pneumonia em organização, eles acharam uma média permanência similar nos grupos, mas a necessidade de admissão na UTI
foi de 24% no pneumonia organização, que foi pulsado, e 31% nos com vidro fosco, né? E associaram a pneumonia em organização que recebeu o tratamento com pulso com uma redução significativa de necessidade de intubação, né? E também com uma mortalidade intra-hospitalar depois que eles fizeram ajuste para os fatores de confusão aqui. Mas é um estudo com problemas, então concluíram que alta dose de corticoide parece reduzir a necessidade de intubação e a mortalidade intra-hospitalar, mas essa conclusão ela tem uma série de limites metodológicos. E esse outro estudo de uso de metilprednisolona em pacientes hospitalizados com COVID, ele foi um pouco diferente, foi um ensaio clínico randomizado, né, não cego, mas também cheio de coisas estranhas aqui, de problemas, né? Eles randomizaram 68 pacientes, o estudo não é cego, para um grupo que recebeu metilprednisolona, 250 miligramas por 3 dias, e um grupo de 28 pacientes que não recebeu corticoide e recebeu o protocolo iraniano lá da época, que era a hidroxicloroquina, lopinavir e naproxeno, então, que são medicações sabidamente sem efeito, né? E compararam, então, banana com abacaxi, né? E o que acabou acontecendo nesse estudo aqui, né? Mostrou a força do corticoide, mas o grupo que usou metilprednisolona só precisou 8,8% de ventilação mecânica, o grupo que recebeu cloroquina e as outras drogas ali foi para 32%, e a sobrevida aí desses pacientes completamente diferente, favorecendo muito os pacientes que receberam metilprednisolona e os que receberam as outras medicações. Se foi para efeito ou não das outras medicações, a gente não sabe aqui. É um estudo também cheio de problema, né? Esse estudo já é um estudo mais interessante, mas ele fala, né, é um estudo publicado agora, em 2021, no Annals of da American Thoracic Society, né, que é um estudo de doença pulmonar intersticial pós-Covid, né, a doença persistente, onde eles arrancam ali de 1.272 pacientes, fazem contato telefônico para ver sintoma respiratório nesses pacientes, e acabaram com um grupo multidisciplinar, né, definindo, né, 59 pacientes com essa alteração pós-Covid, né, tardia, então, os pacientes eles já tinham passado aqui 4 semanas de sintoma. Eles acharam pneumonia em organização em 59% dos pacientes. Em 3 desses 59 pacientes, eles acharam que essas alterações eram alterações fixas, que não tinham muita relação com o COVID. 21 pacientes tinham menos de 15% de envolvimento na tomografia, mas não tinham disfunção em teste de função pulmonar, teste de caminhada, espirometria e difusão, né? E esses pacientes, eles só fizeram o segmento. E eles identificaram, então, no final, esse grupo multidisciplinar de especialistas, é um estudo em inglês, definiu na reunião multidisciplinar que esses 35 pacientes, eles tinham doença intersticial pulmonar pós-Covid, né, e eles foram, então, convidados a participar de tratamento e receber o suporte. 5 pacientes, eles caíram fora do estudo porque eles tinham comorbidades e 30 pacientes, então, eles acompanharam, né. Olhando como é que tinha sido a história desses pacientes que eles acompanharam, então, eles viram que 54% desses pacientes, eles tinham passado por UTI, quase a metade também tinha sido submetido à ventilação mecânica, tinham permanecido internados em torno de 16 dias, e quanto às características, eles tinham um predomínio aqui de 71% em homens, a maior parte desses pacientes, eles eram não tabagistas, e os pacientes eles tinham comorbidade, basicamente muitos pacientes hipertensos aqui, seguido de obesidade,
diabetes e asma nessa série que eles estudaram, né? E o que eles acabaram encontrando? Em torno do dia 61 depois da alta, né? Então esses pacientes, foi quando eles disseram, olha, vamos tratar esses pacientes, e eles deram prednisolona para esses pacientes, 0,5 miligramas por quilo, e rapidamente fizeram o desmame do corticoide nas 3 semanas seguintes, e o racional para não manter o tempo longo da pneumonia criptogênica é que o insulto que tinha causado essa resposta inflamatória tinha cessado. E aí eles viram a capacidade vital forçada dos pacientes em litros e percentual, ela aumentou significativamente, os pacientes melhoraram a difusão, coeficiente de transferência de monóxido de carbono, também tudo melhorou, né? Os marcadores inflamatórios dos pacientes no pico durante a internação hospitalar estavam já mais baixos na alta, e na clínica também bem mais alto, e os linfócitos de baixo foram progressivamente aumentando ao longo do tempo, também com tratamento, e o que eles viram radiologicamente, esse é um exemplo do estudo, de um paciente do estudo que eles botam na publicação, esse padrão é o padrão de pneumonia, organização e doença intersticial, que é bem parecido àquilo que a gente mostrou nos outros casos da radiologia. E depois de 3 semanas de prednisolona, uma remissão subtotal, algumas áreas de vidro fosco residual aí, e esse paciente que eles relataram, o paciente depois, ele tinha muita limitação funcional, e depois dessas 3 semanas o paciente estava capaz de correr aí uns 30 minutos por dia, né, com uma recuperação da funcionalidade bem boa. Então, no mundo real, né, uma visão mais realística, né, se a gente botar que a gente tem a mesma doença em todas as situações, a gente tem a mesma doença, mas a gente tem a história natural de uma doença que a gente aprendeu e ainda está aprendendo, né, que tem os seus correlatos de histopatologia, que tem o seu correlato do que a gente vê clinicamente na beira de leito na UTI, que se correlaciona também com os achados de imagem, e possivelmente, né, o mesmo tratamento, ele não vai servir para cada situação, basicamente porque a gente tem um overlap de características tomográficas e histopatológicas no paciente, que fazem a maioria desses pacientes ter um componente misto, mas que, vendo a história natural, talvez em determinados pontos ao longo do tempo, alguns tratamentos sejam melhores que os outros, né? Então, provavelmente essa pneumonia em organização, ela é muito mais comum no COVID do que a gente pensa. Muito poucos pacientes eles são biopsiados, até porque essa doença intersticial é uma doença intersticial que tendo uma causa e uma pandemia bem estabelecida, a necessidade, a indicação de biópsia pelo risco que uma biópsia transbrônquica ou uma biópsia a céu aberto pode apresentar para os pacientes, ela tem uma indicação muito limitada. A maioria dos serviços não costuma indicar biópsia a céu aberto ou biópsia transbrônquica para esses pacientes em ventilação mecânica com quadro assim de troca gasosa e mecânica ventilatória tão ruim, né? A pneumonia em organização, ela tem que ser um diagnóstico diferencial feito nos pacientes de COVID, porque ela tem esse potencial de ter uma resposta melhor com uma dose mais alta de corticoides, tem todo o limite de dado e evidência, o que eu estou falando, mas importando, de novo, fazendo uma translação do conhecimento da organização criptogênica, a gente pode inferir isso, né? Os pacientes que saem da UTI, que ficam com sintomas recorrentes ou persistentes, tem que ser pensado isso aí, né? E ver a função pulmonar, a questão radiológica dos pacientes, como é que está, né? E principalmente isso aqui é um ponto importante para nós, porque a gente está acostumado a dizer assim, não, vamos lá, vamos fazer o tratamento padrão para o paciente, o que tem evidência na literatura, a nossa dexametasona nos 6 miligramas por quilo por 10 dias, né? Mas se o paciente tem uma recorrência ou uma piora do quadro, que tem um nexo temporal com a cessação a retirada do corticoide do paciente, né? Talvez esse seja um paciente que a gente deva ter um índice de suspeição elevado de que talvez esse paciente precise ser manejado melhor. Aqui na beira do leito é bem mais difícil a gente fazer isso, por quê? Porque pulsar paciente com corticoide dentro da UTI, a gente tem que ter uma segurança razoável
que a gente não tenha esse paciente com uma sobreposição de outros fatores de piora, como embolia pulmonar ou infecção por germes que a gente não tenha identificado, fungos, aspergilos, citomegalovírus, estenotrofomonas, aqui a gente teve Burkholderia, a gente teve alguns bichos que são de difícil, às vezes, identificação, não são tão direta a identificação na beira do leito, que a gente tem que ser, então, talvez, para considerar esse tratamento mais agressivo com corticoide, também pesar a mão na agressividade da investigação de outros fatores agravantes do quadro clínico do paciente que talvez não estejam bem endereçados e controlados terapeuticamente. Né? O diagnóstico ele tem um tempo, né? Então essa pneumonia em organização que a gente está falando, ela geralmente um evento mais tardio, né? Vocês vejam que ali a questão histopatológica, ela diz, olha, é a partir de 3 semanas, entre 3 semanas e o 28º dia que a gente começa a ter essa organização propriamente dita, né? E, deixa eu ver que deu uma travada aqui, eu não estou conseguindo passar o slidezinho aqui. Então, a gente tem aqui várias perguntas, e essas perguntas elas estão nas publicações. Pneumonia por COVID significa pneumonia em organização secundária? Então, tem aqui uma descrição, esse estudo é muito legal, é uma descrição narrativa fazendo o link e as similaridades entre essas duas coisas que ele chama de distinta. A gente deve tratar todo paciente que tem uma pneumonia que não está resolvendo como pneumonia em organização nessa época de COVID, né? A gente tem subdiagnosticado isso e usado pouco corticoide, tem um editorial, então, no British que saiu, né, que essa pneumonia em organização, possivelmente ele chama a atenção que possa ser um diagnóstico, está sendo subdiagnosticada, e por isso muitos pacientes estão indo mal, que não receberam uma dose adequada de corticoide. Então, a gente tem tantas questões aí não resolvidas, né? A gente tem uma questão, a pneumonia organização ela faz parte da história natural em alguns casos, ou ela é uma complicação, uma resposta inflamatória aberrante do paciente, né? O diagnóstico, ele é, de alguma forma, arbitrário do ponto de vista radiológico, né? Ele pode ser só clínico, imagem é o suficiente. Qual é a acurácia do radiologista? Tem vários estudos comparando múltiplos interpretadores, a gente vê que assim não tem uma homogeneidade tão grande assim na interpretação, às vezes. Se precisa histopatologia para fazer o diagnóstico ou não, a maior parte dos autores acha que não, que com tomografia e com um quadro clínico compatível e com um evento desencadeante compatível, isso possivelmente chegue, né? E do ponto de vista da intervenção, em quem, quando, onde, como, né? E quanto, né, de corticoide a gente vai dar para os pacientes, são questões todas que elas estão muito em aberto ainda, na verdade, né? E a gente tem que cuidar que nesses cenários clínicos aí de incerteza, a gente pode ter a tentação aí de indicar, né, estratégias não comprovadas, né, com evidência muito escassa, principalmente num contexto aí onde a gente está pressionado pela pandemia, né? Mas a gente pode adicionar um risco que não é necessariamente efetivo para todo mundo, ou seja, isso tem que ser, essas escolhas da medicina, tal da medicina off-label, né, que está sendo tão discutida em função das nossas lideranças não tão positivas, eu vou chamar assim, e técnicas, né, com relação a isso. A gente faz medicina off-label muito ao longo da história da medicina, mas ela tem que ser feita por gente que tem uma capacidade muito alta de fugir do que é melhor para a média, para dizer, eu vou tentar algo diferente aqui, porque parece que dá. Isso é basicamente em locais onde tem alta expertise para se fazer isso. Isso foi o que eu consegui juntar, pessoal, de informação. Eu fico frustrado de não responder as perguntas para vocês, mas eu tentei compilar o máximo que eu podia, juntando histopatologia, a evolução clínica com a radiologia e com a escassa literatura sobre a intervenção terapêutica, corticoterapia em alta dose. Muito obrigado, pessoal. Excelente, Sérgio. Eu diria que superou muito as minhas expectativas do ponto de vista de quanto conseguiria você traduzir para nós aí esse assunto que não é simples, mas acho que
que foi muito bom, e a gente tem aí bons tópicos para que a gente possa discutir. E, óbvio, está aberta a possibilidade de participação de todos para fazer comentários. Enquanto o pessoal aquece os motores, eu queria colocar para você uma das questões que me deixam mais em dúvida quando a gente faz aí a translação da velha BUP para a pneumonia organizante da Covid, que você destacou bem aí, se nós estamos falando de um reparo anormal ou se, no caso da Covid, é só uma evolução da doença. Acho que essa é uma dúvida cruel, né? O que a gente vê, né, Ederlon? Eu acho que a gente aprendeu bastante com isso, né? A gente tem do paciente, basicamente do paciente crítico, que vai para um suporte ventilatório dentro de UTI, seja com cânula nasal de alto fluxo, VNI, helmet, ou do paciente que efetivamente acabe entubado, né? A gente tem uma expectativa, né, pela história natural que a gente aprendeu, isso tirando aí qualquer coisa que novas variantes venham introduzir na história natural, né, mas a gente tem uma expectativa temporal de que o paciente deve começar a melhorar, né, a partir de X dias ali. A gente tem uma expectativa de tempo de ventilação mecânica. E o que a gente vê nesses pacientes que a gente começa a considerar como BUP é o cenário clínico de uma evolução, né, mais longa do que o usual, desfavorável, com essa migração de mecânica ventilatória para uma mecânica de não responsividade à prona, de baixa complacência mesmo, e de não tolerar PIP, não tolerar outras medidas aí muito mais agressivas, e o paciente começa a não melhorar, na verdade, e a gente começa a ficar angustiado porque começa a fazer investigação. Será que o paciente tem embolia pulmonar associada? Vamos levar para toma, acaba fazendo uma angiotomo com uma tomo de tórax e acaba surgindo, olha, tem muita área de pneumonia, o comprometimento parenquimatoso, ele continua tão extenso quanto no começo da admissão do paciente, às vezes até mais, né? E eu acho que é nesse cenário, é nesse contexto clínico aí que a gente está dizendo, olha, esse cara aqui está indo diferente do que deveria estar indo, ele não está saindo, e a gente fica muito pressionado e tentado, né, a fazer algo, e fica com essa dúvida, putz, se é pneumonia em organização para valer, né, a gente talvez vale a pena pulsar esse cara, vamos tentar pulsar, quem é que... Nós aqui no Rio Grande do Sul, numa forma não homogênea, né, a pulsoterapia foi usada quase como uma terapêutica de resgate, não como a regra para esses pacientes, né? A gente disse, olha, nós estamos perdendo o paciente, nós não queremos perder, é um cara muito jovem, a gente tem aquela dramaticidade da família do lado de fora, às vezes com filhos pequenos e coisas, vamos tentar alguma coisa, vamos pulsar esse cara. A gente pulsou aqui, não tenho isso relatado, assim, mas a gente não tem, assim, eu vou dizer para ti, assim, dos pacientes que a gente pulsou, a gente teve alguns que saíram e muitos que não saíram também, tá? E teve pacientes que respondeu e outros que não responderam. Então, a gente fica na dúvida, mas o que a gente sempre faz aqui, né, quando a gente toma essa decisão, ela é sempre uma decisão complicada, até para a gente convencer parte da própria equipe, às vezes, né? A gente não tem uma homogeneidade de opinião quanto ao que deva fazer, assim, com relação a isso, porque a gente não tem dado, na verdade. Oi. Então, a gente acaba sendo nesse contexto aí que a gente acaba decidindo, né? A gente fez em alguns pacientes, mas certamente isso não é a regra que deve ser, que a gente possa dizer tem que fazer isso se o paciente não responde. O Sérgio, um outro complicador nesse paciente que não evoluiu bem como a gente esperava, está pior, e que você pode pensar na possibilidade da pulsoterapia, é também você excluir a co-infecção bacteriana, que é um outro fator importante de piora. Isso que eu falei, que a gente é bem agressivo, a gente tem sido bem agressivo nisso aí, né? A gente tem feito broncoscopia, lavado broncoalveolar, coleta galactomanana para ver se tem aspergilos. A gente tem sido, nesses pacientes, a gente tem uma tendência, assim, a ser mais agressivo. A gente não levou paciente, até onde eu me lembre, a gente não levou paciente para biópsia, viu?
e cultura de tecido, isso aí, mas com endoscopia a gente fez, né, nesses pacientes, e a gente, antes de pulsar, a gente costuma fazer, principalmente a gente se preocupa muito com a questão de aspergilos e desses, eu falei para ti, a gente encontrou, assim, uns germes que não são comuns nas nossas vias aqui, né, Bucodérias, Tenotrofomonas, né, que são os bichos mais difíceis de pegar, às vezes, assim, sem ser invasivo, né, e esses pacientes, via de regra, eles acabaram já sendo expostos a uma antibiótico terapia com uma pauta extensa, né, e a gente tem, infelizmente, a gente vive, né, esse paciente, ele também enfrenta o que a gente enfrenta, que é a questão dos gram-negativos não fermentadores, né, os Acinetobacter baumannii, os KPCs, né, a gente tem isso, né, os escapes, né, aqui que também que acabam estando muito presentes aí na flora desses pacientes, que são pacientes críticos crônicos, né, na verdade, em ventilação mecânica com doença parenquimatosa estrutural severa, essa que é a diferença. Né? Claro. Turma, fique à vontade. Ederlan, pode falar, Ederlan. Ei, Sérgio, boa noite, Ederlan, boa noite, boa Sérgio, noite. Eliana, tudo bem? Tudo Parabéns pela sua palestra, com muita clareza, um tema que nós estamos assim, muito desconhecido e que na vivência de terapia intensiva a gente começou com muito diagnóstico de pneumonia e organização. Eu fiquei em algum momento muito preocupada por conta do tempo de diagnóstico, pacientes com 10, 14 dias de evolução, com assim desconforto, e com esse diagnóstico, muitas vezes até em tomografia, desse reparo. E foi muito preocupante, porque alguns pacientes foi usado tocilizumab, eram pacientes imunodeprimidos, e a preocupação, na verdade, deu um aprendizado assim da experiência que eu tive nesse tempo, Sérgio, é que sempre foi um diagnóstico diferencial. Né, quando a gente não conseguia afastar as co-infecções, infecções bacterianas, né, isso, embolia pulmonar, ficava esse diagnóstico como exclusão, porque muitas vezes esses pacientes tinham um risco adicional muito alto. E aí, a minha manifestação aqui é para dizer que quando você falou do risco adicional desse paciente, nós tivemos uma experiência ruim em um paciente, né, que teve alta hospitalar com esse diagnóstico, não foi responsiva à dose usual até 1,5 de corticoide, equivalente a metilprednisolona de 1,5. Esse paciente fez minipulso, reinternou já com pulso, fizeram ciclofosfamida, pulso com ciclofosfamida, esse paciente teve uma complicação com herpes, hemorragia no sistema nervoso central, uma encefalite grave com herpes vírus. Então, esse paciente veio até a evoluir a óbito, né, por uma complicação de um tratamento prolongado, tá, e até pulsoterapia. Então, até onde nós devemos, né, tratar esses pacientes, se é reparo, se é uma forma leve, assintomática, muitas vezes tem esse diagnóstico, eu acho que não tem que ficar fazendo corticóide para esses pacientes, depende da clínica do paciente, da evolução, não é isso? Esses pacientes ali, esses pacientes que têm pouca lesão residual na tomografia, né? E aqui é aquela coisa da clínica, né? E os pacientes, eles estão assintomáticos ou muito oligossintomáticos e que têm prova de função pulmonar com mínima alteração. A gente vê que difusão é uma coisa que fica muito sensível, ela altera a difusão, ela altera antes de alterar a radiologia dos pacientes, na maioria das doenças intersticiais, né? Mas esses pacientes que têm muito pouco lesão parenquimatosa, o bom senso diz, olha, tu não tem que tratar isso aí com corticoide em alta dose, né? E esses pacientes, eles relatam nesse última série, que é dessa doença intersticial pós-Covid, que eu acho que é um estudo mais bem conduzido que a gente tem no momento, assim, e eles acompanharam esses pacientes que eles não ofereceram o tratamento, e muitos desses pacientes, eles se recuperaram sem ter recebido corticoide adicional depois, né? Mas eles eram pacientes
nessa série que tinham menos de 15% e não tinham prova de função muito alterada, né? E eles optaram por não tratar os pacientes e deixar os pacientes se recuperar sozinhos. E os pacientes se recuperaram do ponto de vista imagético, assim, já clinicamente estavam muito oligossintomáticos, eles se recuperaram também. E é aquilo que eu mostrei, quer dizer, é uma doença muito estranha, porque parece que essa resposta inflamatória ela é meio peculiar e individual, assim, tem pacientes que eles não tiveram muita lesão parenquimatosa, eles fazem uma recuperação completa, né, sem receber dose adicional e dose alta de corticoide também. É estudar a dose alta para esse paciente, está expondo ele a todos os efeitos colaterais, né. Então, na verdade, a gente continua com a pergunta, né, quando, para quem, que dose eu dou, né? Mas eu acho que esses quadros, assim, com essa dramaticidade da beira do leito, eu não sei até se o resultado, às vezes, aí fica aquela dúvida, será que o resultado que a gente tem não é tão bom porque a gente está usando tarde demais, né? E o corticoide não dá nada, o corticoide na SARA, a gente está perguntando isso, não consegue responder faz quantos anos, né? Desde 88. Mas acho que esse comentário aí foi importante, porque eu, particularmente, vi muitos pacientes, pós-extubação, inclusive, com imagem radiológica que poderia sugerir uma pneumonia organização, mas que você vê que, clinicamente, esse paciente estava se recuperando. E, de fato, esse não é o paciente para você ir para uma terapia de exceção, né? Agora, é claro que a gente tem que pensar nisso naquele paciente que está na ventilação mecânica e não melhora. Eu acho que as medidas nelas têm que ser proporcionais ali à evolução clínica, né, do paciente. Né? A clínica tem que mandar nisso aí, né? Porque, e a gente dizer, bom, agora eu estou entrando numa zona, porque a relação risco-benefício, né, também para o paciente que não está respondendo a nada numa fase tardia, né, eu não sei se adiciona tanto risco assim se tu, né, tu botar uma intervenção dessas, né? Claro que a gente não vai ter como, tão cedo, a gente não vai ter a resposta para isso, assim, mas o paciente também que não está respondendo, a gente tenta controlar tudo e não consegue resposta nenhuma, né? A gente vai dizer, mas isso é o raciocínio, tentar alguma coisa, qualquer coisa, é tudo que a gente não quer na ciência fazer isso, mas na verdade a gente... Eu estava olhando um negócio que não tem nada a ver com isso, né? Mas tem tudo a ver com esse momento que a ciência está sendo colocada em xeque publicamente nessa questão das evidências e que está sendo na ciência médica, né? Está sendo exposto com quanto de incertezas a gente opera no dia a dia, né? Na profissão da gente, né? E eu estava revisando esses tempos ali o protocolo novo de 2020 de atendimento de parada cardíaca, né? E eu estava pensando, e eu fiz o link com a situação atual de agora, só 1,2% das recomendações que estão no protocolo de parada cardíaca publicado em 2020 Evidência. tem nível de evidência, né, lá em cima, né? Ou seja, a gente pratica, na verdade, uma profissão que tem uma variabilidade muito grande, que é oriunda da variabilidade biológica. A gente não está tentando consertar a geladeira, a gente está tentando consertar seres biológicos com DNA totalmente distinto e individual, e que a gente não tem a resposta para isso, e a gente está sempre falando, na verdade, do comportamento médio, né, do que é melhor para a maioria, tentando buscar isso aí, mas às vezes é difícil, né, estabelecer esses nexos de causa e efeito, e até de testar certas hipóteses, né, que a ciência ela não tem nada a ver com a busca da verdade, ela tem a ver com testar a hipótese através de metodologia estabelecida adequada, né? Claro. Então, eu acho que é isso, a ciência ela responde bem mais devagar do que a gente precisa numa pandemia aguda, né? Jackson, você pode fazer sua pergunta aí. Sérgio, excelente aula, parabéns. Oi, Jackson. Tudo bom? É nem aula, é provocação. Não, foi ótimo. Sérgio, a gente tem um desafio que eu imagino que outros também têm, que são justamente esses pacientes com 15, 20 dias de ventilação, com padrão de alta elastância.
E olha que nós somos generosos em corticoide aqui também. Só que nós temos uma tendência nós entramos um pouquinho mais precocemente com corticoide em doses um pouco mais altas e depois trabalhamos com uma faixa mais baixa. E eu tenho um receio muito grande de pulsar esses doentes com seus 15, 20 dias de ventilação. E aí eu pergunto para você e para quem mais estiver na audiência aí, alguém teve um caso desse, de alta elastância, e vamos colocar aí complacência de 15, 12, 18, até 20 a gente conseguiu tirar. Eu acompanho muito esses números, assim. De melhorar após a pulsoterapia nessa fase um pouco mais tardia, porque, assim, para nós, 100% de óbito, infelizmente. A gente teve pacientes que saiu, sim, né, Jackson? A gente teve, não foi nenhum nem dois, assim, que saiu, mas aí, de novo, é aquela coisa de buscar a relação causa-efeito, né? Assim, o que acontece com a resposta à corticoterapia nesse tipo de situação? Primeira coisa que a resposta, né, ela não é uma resposta imediata, né? É uma resposta que ela vai aparecer. A resposta de pulsoterapia, ela vai aparecer a partir de 1 a 2 semanas, né, do pulso. Então, assim, não é, eu pulsei hoje e eu entreguei os pontos que não melhorou nada. No quarto dia, o paciente está igual, né? A gente não viu nenhum paciente com esse tipo de resposta mágica, né? E o que é relatado em pneumonia organizante é que a resposta clínica, ela começa a partir, basicamente, ali a partir de 1,5, 2 semanas, os pacientes começam a responder quando é de outras causas, né, essa pneumonia organizante. Então, eu acho que tem essa questão da expectativa. E, cara, é aquilo que eu falei antes, os casos que a gente fez, eles foram discutido, rediscutido, debatido, faz, não faz fibro, faz isso, faz 30 coisas antes para tentar excluir outras coisas como sendo, que eu acho que até outras coisas como sendo agravante, a impressão que eu tenho que são mais comuns do que ser a própria pneumonia organizante que está causando. Porque tu vê que as coisas que são agravantes, elas também são causa de pneumonia em organização, né? As infecções bacterianas, infecções fúngicas, elas causam pneumonia em organização também. Então, é muito difícil separar tudo. A vida real, ela é tem muita sobreposição ali, e se a gente vai dizer assim, bom, mas uma pergunta, a radiologia, ela consegue te discriminar isso aí, né, com segurança, né? A radiologia, ela é cheia de camanga, né? Se vocês pegarem os estudos de Sérgio, SARA... explica para eles o que é camanga, Sérgio, eles não sabem. Camanga é do vocabulário gaúcho. Elas são... A radiologia, ela é muito truquenta, vamos dizer assim, ela é cheia de coisinhas que pode afetar a vida do radiologista, né? É só vocês olharem qualquer estudo, os estudos de recrutamento monitorado por tomografia na SARA, o radiologista dizia, tem consolidação, extensa, não sei o que lá, bota PIP, recruta, desaparece, tudo, a pneumonia sumiu para o radiologista, né? O paciente foi tomado pela cura com uma manobra de recrutamento. Então, esse link entre imagem e clínica, né, ele só vai ser bom, né, se houver uma comunicação efetiva entre o clínico e o radiologista. Se o radiologista ele não tem informação clínica, e a maioria dos radiologistas e patologistas pulmonares sérios, a professora Vera Capellosi, aí de São Paulo, que é, vamos dizer assim, a sumidade da patologia pulmonar, ela, para interpretar uma peça, ela quer uma história clínica detalhada do paciente, ela quer as tomografias do paciente, e aí ela vai para o bloco e ela vai olhar a peça e vai dar um diagnóstico de doença intersticial. E aqui, pessoal, nós estamos falando de doença intersticial pulmonar. Cara, todas as doenças intersticiais pulmonares são extremamente difíceis de diagnóstico, né? E essa aqui não é diferente, né? Então, é mais uma, né? Sérgio, eu queria fazer só uma ponderação. Claro, professor. Parabéns aí pela tua apresentação, muito boa. E é uma doencinha chata, né? Vamos começar assim, né? Porque é difícil o diagnóstico. Eu não sei se tu comentaste, ou alguém já comentou assim, que ele se baseia, acho que foi a Eliana, no aspecto diferencial. Mas eu estou imaginando esse doente, né?
Classicamente, o que a gente viu nos estudos, o doente com Covid chega na UTI no 10º dia, na média, 10º dia, 11º. Aí ele é entubado, já com quase 2 semanas de evolução. Ele, nesse período, até ele desenvolver aí 3, 4 semanas, ele evolui com outras disfunções orgânicas. Ele vai para a diálise, ele tem outras complicações, ele faz choque, enfim, uma série de outras intercorrências pela natureza da doença que desencadeou, sem falar nas iatrogenias, né? E aí uma coisa à parte. Bom, se esse paciente faz uma infecção bacteriana associada, ele recebe antibiótico e assim vai. Bom, ele chega lá 4 semanas e está numa situação que, pelo que tu mostrasse, assim, eu acho que a única maneira que a gente consegue chegar mais próximo, até porque os achados histopatológicos que tu colocaste aí na tua apresentação, eles são, me parece assim, muito claros da doença, né? E aí, se tu vai esperar mais 1 semana e meia até ter o resultado do corticoide, já se passaram 5, 6 semanas. Se a gente descuidar, ainda ontem a gente teve uma discussão muito boa aqui sobre cuidados paliativos, dependendo da idade, enfim, esse paciente já vai estar quase em cuidados paliativos. O que eu quero dizer é que esse espectro, né, eu acho que o timing talvez seja a coisa mais difícil para tomar a decisão de iniciar o corticoide. E aí a minha pergunta: a gente não deveria ser mais agressivo no diagnóstico, afastar, obviamente, outras causas, como tu falaste, galactomanã, enfim, infecção fúngica, e aí eu estou derivando para a biópsia. A minha pergunta é essa, porque me parece assim, que o achado histopatológico ele é muito característico, né? Tu acha que é muito arriscado fazer biópsia nesses doentes, Sérgio? Eles têm o que eu vi, o que eu encontrei, eu até fui atrás disso, Fernando, né? Porque é uma coisa que, bom, tu está numa situação que tu tem que decidir, será que a biópsia ela acrescenta uma informação relevante para a tomada de decisão clínica, né? A maioria do pessoal que falou sobre biópsia nessa situação foi muito cauteloso em indicar, assim, dizer que para a maioria das vezes não precisa, e o senso comum que a gente lendo que eles colocaram é de que o risco em ventilação mecânica ali de tu ter complicações da biópsia, eles consideram um risco não desprezível, assim, se não muito alto, né, para esses pacientes. A gente vê aqui os pneumologistas, eles adoram metilprednisolona, né? Pneumologista usa corticoide pra caramba para um monte de outras coisas, assim, e a maioria dos casos, a gente viu muitos casos que são conduzidos por pneumologista dentro da UTI, usar doses maiores, né, do que os 6 miligramas de dexametasona, usar a dose, assim, os pneumologistas gostam muito de usar 1 miligrama por quilo de 8 em 8 de metil, né, que eles estão acostumados com as exacerbações aí da DPOC e tal. Então, muitos pacientes acabaram recebendo dose mais alta de corticoide, e eu não sei, assim, se isso acabou mudando muito a história, viu, Fernando? E eu não sei, a resposta para a tua pergunta eu não tenho, Fernando, da biópsia, assim, se a gente deveria ser mais agressivo ou não. O problema é quando, se tu considerar que às vezes tu tá lá com um paciente, eu acho que a cura radiológica, como na maioria das infecções respiratórias, ela costuma vir muito depois da cura clínica, né, para o paciente. O paciente que tem uma pneumonia bacteriana, por exemplo, ele tem a cura clínica, ele está com uma baita consolidação lá no raio-x, e tu terminou o teu curso de antibiótico e ele vai ter uma resposta de reparação ali que vai levar bem mais tempo do que a cura clínica e do tempo de tratamento que a gente fez. E esse é um outro risco que a gente tem que ponderar, quer dizer, assim, será o que a gente está vendo aqui efetivamente o contexto, eu acho que é o da troca gasosa e da refratariedade clínica, assim, que dita o timing. Eu acho que mais que isso, já que a gente não tem como saber, né? Eu acho que também a disfunção orgânica extrapulmonar, né?
Eu acho que sim, 12, acho que sim. Foi... Mas você sabe que eu tenho uma postura um pouco mais radical com SARA, ventilação mecânica, de uma maneira geral. A minha primeira impressão é de que a gente não deve fazer biópsia pulmonar. A minha experiência, a maioria dos pacientes complicam, eu acho que é uma coisa que tem que ser evitada. E o segundo ponto é que o resultado da biópsia também é muito frustrante. São poucos os patologistas que têm boa experiência em pulmão. Eu lembro de uma época que eu fazia mais e que até apelava para ver a capilose, para tentar ver se conseguia alguma coisa numa segunda opinião. Então, tem esse outro aspecto. Nós fizemos 2 biópsias ao longo desse ano e meio. Um não era Covid, e as 2 foram biópsias abertas, que aí eu acho que é um pouco mais seguro do que você fazer a transbronca. A transbronca, definitivamente, num paciente com comprometimento pulmonar grave, eu acho que é muito risco, muito risco. Então, enfim, e o Jacques está colocando ali no chat se eventualmente você já mudou a conduta por conta da biópsia, né? Eu nunca Enfim, fiz. Eu acho que é melhor você sentar a mão na pulsoterapia do que você ainda acrescentar mais o risco da biópsia, né? Então, eu sou muito reticente a isso. Eu vi muito cirurgião torácico na COVID, né, falar assim, da friabilidade do tecido, inclusive até para colocar um dreno de tórax, não é? Que, né, acaba fazendo uma fístula, enfim, que é muito difícil depois para tu conseguir manejar em cima disso que o Sérgio está falando. Eu acho que sim. Eu acho que para provocar assim, essa discussão, porque então o que sobra para a gente é fazer corticoide, e aí tem que achar o momento certo de fazer o corticoide. E aí eu queria fazer uma provocação em relação à questão do corticoide. Vamos lá. A gente tem aí a evidência da dexametasona, todo mundo fica incomodado se é dexametasona só, todo mundo fica incomodado se essa dose de 6 miligramas é suficiente, ok, tem um racional de que a resposta inflamatória nessa pneumonia viral, nessa sepse viral, ela é muito menor do que quando a gente tem a nossa pneumonia bacteriana tradicional, enfim, e a gente usa isso por 10 dias. Ok, a gente tem alguns pacientes que você, com uma semana de ventilação mecânica, está estubado, está bem, tranquilo. Mas a gente tem um grande número de pacientes que esse período de ventilação mecânica se prolonga, e alguns deles, quando chegam aí nesse uma semana, 10 dias de ventilação mecânica, que deveria estar melhor, sequer não estão melhor, ou até teve alguma piora. Isso seria um fator importante para a gente se questionar se a simples manutenção do corticoide por mais tempo não seria suficiente para controlar isso? Ou a gente não poderia escapar aí de ter que fazer uma pulsoterapia? Qual a impressão de vocês aí? Eu tenho uma impressão geral, assim, né, Erlon, que esses pacientes que vão melhor, né, são os pacientes que a gente admitiu eles, vamos dizer assim, não tão tardiamente, né, numa unidade de terapia intensiva. Eles tiveram uma chance de receber um manejo inicial que previne outras agressões ao pulmão, basicamente a gente ter PSILI, né, o paciente ficar em sofrimento ventilatório muito tempo ali, fazendo uma lesão pulmonar autoinfligida em ventilação espontânea, né, que a gente chama de PSILI, né. Então, eu acho que esses pacientes que eles tiveram acesso a um serviço que o Fernando falou, ele só tangenciou, né, muita gente foi para terapia intensiva no esforço humanitário, né,
mas sem o preparo necessário para talvez lidar com uma das situações mais desafiadoras que já foi apresentada para a terapia intensiva, né, que é essa doença. E claro, esses pacientes, eles vão diferente, a gente sabe que a mortalidade agregada por um manejo ventilatório e global do paciente num nível subótimo, os pacientes eles vão pior, e não surpreendente, as estatísticas de mortalidade das nossas ventilações mecânicas como um todo no país, assim, a média é assustadora, né, da mortalidade de todos que foram para a ventilação mecânica no Brasil. Tem regiões, áreas do Brasil que hospitais específicos tiveram melhor resultado, e quando a gente vai ver, são porque são centros de excelência técnica naquilo que fazem, né. Então, isso não é pouco desprezível. Mas a percepção geral que eu tenho é que esse paciente que vem e que sai num curso rápido sem complicar, é o paciente que ele consegue cruzar esse período de ventilação mecânica sem basicamente fazer complicações secundárias, seja de infecção bacteriana ou de um tromboembolismo venoso significativo, e que talvez sejam esses pacientes que não tenham aquela tempestade inflamatória da COVID assim tão exuberante, né? E consigam cruzar esse período com menos disfunção orgânica e, por consequência, com menos as outras coisas, né? A gente vê que esses pacientes que eles ficam pendurados aí por tempo prolongado, cara, invariavelmente os caras acabam infectando, fazendo sobreposição de PAV em algum momento e ficam mais complicados. E aí fica difícil a escolha, né? Mas vale ressaltar que é o cuidado, né? Eu acho também, eu sou agressivo no sentido de o paciente estar indo mal e é um paciente totalmente investível, que a gente quer lutar e não quer entregar o paciente de maneira nenhuma, porque muitas vezes são pacientes que não tinham muita comorbidade antes, né? Mas estressar na questão de dizer assim, antes de fazer isso, tem que se cercar de tudo que tem ao seu alcance de segurança para excluir co-infecção por outros germes, não pode esquecer de deverminar o paciente para estrongiloide, se vai usar corticoide, assim, eu acho que isso, talvez a ivermectina aqui, né, aqui precise, né, precisa mesmo aqui, né, mas se cercar de todo cuidado para excluir fenômenos tromboembólicos e outras coisas, né. Essa doença ela é tão danada, né, que a gente vê assim que os pacientes, por exemplo, que fizeram angiografia de corpo inteiro, o paciente tinha um dedímero alto, fez uma angiotomo de pulmão e a angiotomo foi negativa e dedímero muito alto. Teve um estudo que eles fizeram tomografia de corpo inteiro, angiografia de corpo inteiro do paciente, e eles acabaram achando eventos tromboembólicos em outros órgãos, em baço, em rim, em intestino. Então, os pacientes, é uma doença muito trombogênica, né? Então, e isso aí, o paciente, ele não é um compartimento isolado, né? Assim como a gente tem na ventilação mecânica biotrauma, que é a ventilação mecânica agressiva causando órgão à distância, a gente tem lesão de outro órgão causando lesão no pulmão e desencadeando cascata inflamatória e lesando o pulmão também. A gente achar que não existe Você, pegando o teu gancho aí da Psili, a gente viu claramente que ao longo da pandemia a gente mudou a estratégia de ventilação mecânica, a gente saiu de um primeiro momento onde a gente intubava mais rápido para um segundo momento onde a gente intubava muito mais tarde, principalmente com a utilização maior de ventilação não invasiva, etc. Eu vejo particularmente isso com aspectos positivos e aspectos negativos. Muita gente que talvez fosse entubado antes deixou de ser entubado, e também muita gente que, por conta da demora para ser entubado, pode ser que isso tenha trazido algum prejuízo, até de mais lesão no pulmão, etc. Tem um paper que a gente está finalizando e submeteu, que é com dados do DES brasileiros, que é mais de 100 mil pacientes com Covid, então é um banco de dados enorme. E nesse banco de dados a gente claramente percebe que a proporção de pacientes submetidos à ventilação não invasiva aumentou muito ao longo da pandemia. E a ventilação invasiva sendo feita
eu não gosto muito de usar o termo precoce, né, mas sem postergar, porque se fazia pouca não invasiva, foi muito mais no primeiro trimestre inicial, março, abril e maio. Mas, curiosamente, quando a gente olha esses dados, a mortalidade hospitalar de pacientes sob ventilação mecânica durante toda a pandemia foi menor nesse primeiro trimestre, em que, em tese, a opção por ventilação mecânica invasiva foi feita mais cedo. É claro que esse achado não permite afirmar nada, mas é muito estranho que no primeiro momento da pandemia, onde todo mundo tem dificuldade de tratar a doença, eu tenha o melhor resultado. Então, esse é um aspecto curioso. Claro, a gente tem uma redução de mortalidade em UTI ao longo do tempo, mas quando você pega só os pacientes com ventilação mecânica, a menor mortalidade foi nesse primeiro trimestre. Isso é muito curioso. Eu acho que aí, Ederlon, entra uma coisa que a gente já tem na literatura, né? Que é o quê? Os pacientes, quando a gente tenta usar a ventilação não invasiva, né, para evitar a intubação do paciente, né, está bem documentado em SARA, em outras coisas, que os pacientes que falham na ventilação não invasiva, né, eles têm uma mortalidade muito mais alta, né? Muito mais alta, né? A mortalidade brasileira, eu acho que tem um estudo ali que eu acho que era até do Cassiano aqui que participou, que a mortalidade aqui era 52%, mas quando o paciente falhava a VNI e acabava precisando a intubação, esse paciente ele tinha uma mortalidade agregada muito mais alta, significativamente mais alta do que os pacientes seus pais que foram intubados direto, né? Eu acho que, de novo, aqui é aquela questão do timing, né, e da expertise clínica, ela conta muito ponto. A gente sabe que fazer ventilação não invasiva, eu tenho uma opinião de que ventilação não invasiva, ela exige muita capacidade de monitoração e leitura clínica da equipe multidisciplinar que está cuidando do paciente. O grau de vigilância que a gente tem que ter com esse paciente é extremamente elevado. E se a gente colocar ainda como tempero para bagunçar um pouco mais, né, a popularização da cânula de alto fluxo, né, e vamos dizer, a precariedade de critério objetivo de dizer até quando, né, porque o problema todo é o quê? O problema todo é aquele cara que aceita o método, né, e que se adapta bem ao método, e que tem uma doença que a gente chama de hipoxemia feliz, né, porque lá os quimiorreceptores dele estão todos bombardeados com uma disfunção de percepção também sintomática. O paciente às vezes está muito oligossintomático, é jovem, tem força muscular, né? Então, eu acho que aqui, onde a gente começou a se perder, talvez em errar o ponto e querer forçar a barra em métodos não invasivos. No começo da pandemia, e quando a gente escreveu ali para o comitê as primeiras orientações da AMIB para manejo dos pacientes, a VNI deu pano para a manga, né? Esse potencial aerosolizante vai contaminar a equipe e nós não podemos permitir que faça. Se fizer, tem que ser num quarto com pressão negativa, com isolamento, que é uma realidade que não é a nossa, né? E então ficou meio que proscrito no começo, né? Mas a gente sabe que os pacientes que, por exemplo, que geram volume corrente elevado em ventilação não invasiva, maior que 9 ml por quilo, esses pacientes, isso é um critério para falhar. Não quer dizer que está boa a ventilação, olha só o volume corrente, que bom, é o contrário. Se o paciente está gerando muito volume corrente, ele está fazendo muito esforço ventilatório próprio com suporte ventilatório, e esse paciente é o paciente que mais falha no método não invasivo, né? É fato. Então, e agora começa a sair os estudos. Bom, o índice ROX, começa a aparecer alguns critérios tentando dar alguma objetividade a essa leitura clínica, mas que se a gente for remeter ao que está escrito num livro-texto sobre a decisão de intubar um paciente, né? A decisão de intubar o paciente, a gente faz 4 perguntas em ordem. Capacidade de proteção da via aérea, a pergunta número 1. Né? A segunda e a terceira pergunta, uma diz respeito à oxigenação e outra diz respeito
a ventilação, eu tenho problema de oxigenação e de ventilação. E a quarta pergunta, eu antecipo que eu vou vir a necessitar, pelo quadro clínico do paciente, eu estou antecipando que a evolução clínica vai ser desfavorável e eu devo entubar o paciente agora para não transformar uma via aérea letiva numa crash airway, né? Então, isso não mudou, eu digo assim, a gente continua, na verdade, né, defendendo a nossa medicina com o conhecimento que a ciência conseguiu gerar até o momento da pandemia aparecer. Na verdade, é isso, apesar da gente estar querendo inventar, e não é pouca coisa que a gente aprendeu em terapia intensiva nos últimos 40 anos, a terapia intensiva fez um salto de qualidade, de entendimento das suas coisas, do que deve ser feito, e que se a gente for olhar para outras doenças que não são a pandemia do Covid, que são com as ferramentas que a gente também luta com elas, quer dizer assim, como é que a gente ventila um paciente com uma pancreatite de etiologia extrapulmonar, um paciente com SARA por pancreatite aguda, num grande queimado, a gente usa exatamente as mesmas coisas, e talvez o grande equívoco, e agora está na onda, bom, é o novo, então tudo é novo, nada mais é estável. Claro que o mundo é instável, né? A gente vive na época da sociedade do conhecimento e que a informação circula por tudo e por todos, e o ser humano está conectado a tudo e a todos e emitindo opinião 24 horas por dia, né? Muitas vezes sem ter capacidade. Mas a gente que é da área técnica sabe que dificilmente acontecem eventos na ciência que a gente pratica que são modificadores imediatos e radicais do que a gente vem fazendo, abandonando, né, tudo. Isso não é o que a história da ciência que a gente pratica nos conta, né? Então, talvez a gente devesse não se estressar tanto e que, olha, vamos cuidar os pacientes da melhor maneira que a gente sempre soube cuidar os pacientes, que eu acho que a gente vai sair bem, né? Ou vai sair como a gente consegue, né? Não tem... Com certeza. Não tem mágica, né? A doença é ruim, vai morrer gente, nós temos que fazer a melhor... A gente tem que ser a melhor versão da gente mesma, só isso. É isso aí. Ô, Lília, vamos terminar a nossa reunião com a tua pergunta. Abra seu microfone e faça isso, por favor, Lília. Não, fica à vontade, Fernando. Que o Sérgio abordou e que é fundamental, consciência situacional. É o quarto item da decisão de intubar. E isso... essa previsibilidade, né? Olha, né, para tu não ter uma crash airway, tu tem que estar preparado. Quando eu coloco num paciente ventilação não invasiva, se tu for pegar alguns livros, te diz 2 a 4 horas para reavaliar. Não, esse doente tem que ficar em cima e em 20 minutos tu já sabe se ele vai evoluir bem ou não. Tu não precisa esperar 1 hora, porque o doente, isso um doente que esteja adaptado, porque ele aumenta o trabalho respiratório, como tu bem disseste, ele fica desconfortável, e num primeiro momento, isso já se mostra bem evidente. Então, essa consciência situacional ela é fundamental. E uma outra coisa, só para finalizar, é que a gente tem que saber interpretar aquilo que a gente está vendo. Né? Então, muitas vezes, eu já vi muita gente assim dizer, não, mas a oximetria está bom, está saturando 95. Sim, mas ele está saturando 95 com uma frequência respiratória de 30, 32. Não é? Ele está usando a musculatura acessória. Né? O PCO2 está bom. Quanto é que está o PCO2? 23. Pô, esse PCO2, quando começar a subir, tu já viu o que vai acontecer, né? Fernando, eu só vou fazer um comentário curto sobre essa questão da ventilação não invasiva, né, da falha, né, do método, assim, e da avaliação do método, né? Basicamente, a gente divide a falha da VNI em falha precoce, que é a falha da VNI, eu estou falando aqui não de catéter de alto fluxo, né? É a falha da VNI como método per se, né? E aí, eu tento instalar uma máscara, realmente o paciente não tolera, não se adapta, e ele começa a brigar e se angustiar, e eu não consigo, eu tento botar um sedativo leve. Isso é uma falha precoce. Essa falha precoce, geralmente, ela tem a ver com a adaptabilidade do paciente ao método, né? E não tanto com a evolução. E tem uma outra falha, que essa é a mais difícil de resolver, que é aquele paciente que tu coloca na ventilação não invasiva, tu avalia ele em 30 minutos, de 30 minutos a 2 horas, e o paciente teve resposta clínica, melhorou, diminuiu a taquipneia, melhorou a saturação, melhorou a diaforese, sinais e um belo volume corrente, né? Tem um belo volume corrente.
esse paciente, né? Esse paciente, ele é o paciente mais perigoso, porque ele faz uma falha, ele pode fazer uma falha da não invasiva, que é uma falha tardia, que é o quê? Que é a falha do método e entregar a meta terapêutica do plano que tu propôs para o paciente. Quer dizer assim, a doença evoluiu, o paciente estava adaptado no método, só que o método não está sendo mais suficiente para manter esse paciente. Ele não é o método ideal para manter mais esse paciente. Né? E isso é uma falha mais tardia. E é aqui que a gente perde. Né? Porque a falha precoce, qualquer um, ela é de fácil identificação. Né? E ainda complica mais um fator aí, Sérgio, que se esse cara tem a hipóxia feliz, ele está confortável. Todo mundo olha para ele, ele está confortável. Mas estamos detonando o pulmão dele. Volume corrente alto, né? É só tu olhar o volume minuto e a frequência. Né? Uma coisa, ele está saturando 94, 95 com volume minuto de 14, 15 litros. O cara está bombando. É isso aí. Mas ok. Lília, faça a sua pergunta aí, abre o microfone para a gente encerrar com ela, por favor. Obrigada, Ederlon. Parabéns, Sérgio. Gostei muito da aula. Foi uma provocação mesmo, né? Porque eu peguei as referências, eu sou pneumologista, e o nosso grupo, a gente tem duas subespecializandas, não sei bem como falar isso, que fazem interstício. E a gente tem um grupo de ambulatório pós-Covid, e hoje eu tive a oportunidade de conversar com elas, porque eu estou um pouquinho afastada do serviço nesse momento, né? Porque eu estou fazendo umas outras atividades no hospital, mas a notícia que eu tive é que todos esses pacientes que saem com imagens pulmonares e com dispneia e ainda precisando de oxigênio, eles têm evoluído muito bem. Então, eu não vi nenhum relato, é lógico, que é um serviço grande lá, e a gente está tendo bastante pacientes pós-Covid, mas os pneumologistas estão muito felizes, assim, porque eles veem que realmente a gente não está tendo grandes problemas, né? Essa questão que você falou da gente usar muito corticóide, a gente usa mesmo. E eu achei até engraçado, porque quando ouviu essa dexametasona de 6 miligramas, a gente fala, nossa, 6 miligramas, mas quanto isso para a gente? E para a gente é metilprednisolona. E essa coisa de usar 10 dias, não, a gente usa mais. Então, assim, é interessante, porque todo mundo 6 miligramas, a gente fala, nossa, mas só isso, não vai usar um pouquinho mais e tal. E o que eu vejo das pneumonias em organização, pelo menos assim, são aquele paciente que vem com pouco sintoma e de repente está lá com uma coisa horrorosa que você fala, nossa, isso é pneumonia. Só que você dá o antibiótico, não passa, mas normalmente é uma coisa mais tranquila que dá para você dar corticoide, e dá para dar corticoide 1 miligrama por quilo de peso de prednisona, e você vai tratando ambulatorialmente. Então é uma coisa muito, não me parecia tão dramática, sabe? Da forma como você colocou. Essa forma colocada parece bem isso, que o paciente começa, o pulmão dele começa com vidro fosco, daí passa para consolidação, daí você não sabe mais o que é aquilo, daí você fica tentando, escalonando antibiótico, começa com Rocefin, daí você vai para Tazocin, daí você vai para o meropenem-poli, daí você fica pensando que é fungo, e daí você vai para, sei lá, anfotericina, micafungina, fluconazol e colissecreção traqueal, e daí a coisa fica complicada, né? Então, eu achei surpreendente, porque eu não costumo pensar que é pneumonia em organização, sabe? Eu achei interessante. O que me chamou a atenção, né, ali, é que, por exemplo, esse estudo em inglês que eu te falei por último, ele chama de pneumonia em organização um paciente diferente do paciente que é o paciente da gente. Ele é o paciente, esse estudo em inglês, ele é o paciente que foi da gente na UTI, né, e que ficou na UTI de ventilação ele ficou internado na UTI por 16 dias, e ele teve alta. E eles também chamam isso de pneumonia em organização, né? O que a pneumonia em organização que a gente, intensivista, se preocupa é aquele negócio, bom, eu entrei em suporte ventilatório invasivo, mudou o fenótipo e a mecânica ventilatória do paciente ao longo do tempo, o paciente parou de responder
a prona, parou de responder as coisas que a gente faz, e é isso que a gente, como intensivista, está preocupado ali na hora, na questão de pulsar, né? Eu trouxe esse estudo porque era um estudo que tinha, na verdade, é um estudo ambulatorial, mas ele, com certeza, ele é um estudo mais para paciente pós-Covid, né? E que tem características tomográficas de pneumonia em organização. Só que, de novo, a gente está carente de ver quantos desses pacientes, se eles não forem tratados, eles vão se recuperar espontaneamente. Eu acompanhei poucos pacientes, Lilian, assim, de pós-Covid, mas os pacientes que eu acompanhei, né, eu fiz mais ou menos o que esse estudo fez. Eu fiz tomografia nesses pacientes e eu deixei eles com corticoide por via oral numa dose mais alta, né, em torno ali por pelo menos 4 semanas, tá? E depois reduzi o corticoide. E fiz prova de função pulmonar, com difusão, pedi para esses pacientes que deram alta, que foram poucos que eu fiquei acompanhando, eu praticamente não atuo como pneumologista, foi um ou outro paciente que algum colega pediu, tá? Não atuo, eu atuo só como intensivista hoje, né? Então eu não tenho muito como trocar figurinha contigo de pós-Covid ambulatorial, assim. Sim, mas tá bom, tá, foi ótimo, obrigado. Ô, Sérgio, acho que foi muito boa a nossa conversa hoje, a nossa discussão. Eu acho que fica aqui chamando a atenção de todos para a importância de pensar no diagnóstico diferencial da pneumonia em organização, a despeito das várias dúvidas que nós ainda temos. A gente tem que ter em mente que nós não podemos esquecer disso, porque alguns pacientes vão se beneficiar com corticoide em doses mais altas, isso precisa ser considerado. Por outro lado, talvez essa seja uma das situações que exige de todos nós um grau de responsabilidade altíssimo em procurar fazer isso com a maior segurança possível para o paciente, levando em conta sempre o potencial benefício em relação ao risco que isso possa trazer para o paciente. Enfim, eu acho que é mais uma faceta dessa complicada doença que tem sido instigante, que tem nos envolvido aí diretamente nesses quase últimos 2 anos. E nosso muito obrigado aí pela sua contribuição e pelo conhecimento agregado aí para todos nós. Eu, particularmente, aprendi bastante hoje. Grande abraço aí, Sérgio. Obrigadão. Abraço, boa noite para todos e para todas, tá? Boa noite. Vamos à luta.